E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com um Baki. Mais uma vez estou aqui pra mais um Kenny Responde. Esse no caso é o quarto vídeo que eu tô fazendo respondendo o comentário de vocês. E foi me feita uma pergunta muito legal e difícil de responder. Já vou falar sobre ela. Mas antes disso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime. Inclusive tem outros vídeos do Kenny Responde, né? Vou deixar aí um cardzinho com vários deles para você estar acessando. É muito legal estar fazendo isso aqui, porque a galera tem muitas dúvidas, eu vou podendo respondê-las aí. Mas também queria falar que tá tendo Garouden aqui no canal. Estamos chegando aí às retas finais do torneio Rokujinkan, a segunda temporada de Garouden. Vou deixar o card com essa saga também para você estar vendo aí a playlist completa. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de rolar e vamos ao que interessa. A pergunta que me mandaram foi o seguinte: Texugo falou exatamente assim: por que que os condenados foram presos? Por que que os condenados estão presos? Por que que estão condenados à morte? O que foi que levou a isso? Qual foi o motivo? Essa pergunta é interessante porque pouco se sabe sobre isso, tá? E um deles teve uma explicação completa sobre o porquê, como ele foi pra lá. Tem uma explicação insanamente completa e está aí o Enche. Mas antes de chegar nesse aí, vou pegar os outros que são mais difíceis de adivinhar. E depois a gente chega no último, que tem ali informação completa e eu vou dar os detalhezinhos do que aconteceu. Primeiro que eu queria falar aqui é sobre o Spec. Esse aqui é o mais simples de todos, esse é o mais simples. Por que que Spec tá preso? Spec, de todos os prisioneiros, de todos os condenados, ele não tem um objetivo em si para estar fazendo o que está fazendo, para cometer os crimes que cometeu. Spec simplesmente é um sádico, um assassino, serial killer, louco e desequilibrado. O cara simplesmente não tem os botões ali muito bem não. O que acontece é que simplesmente dá na telha dele matar, ele mata. Dá na telha dele fazer qualquer coisa, ele faz. Dá na telha dele se mutilar, ele se mutila. O cara é louco. Inclusive, ele é um americano, né? Onde até mesmo a gente vê em vários momentos, até mesmo chega um momento que chega ali a ser mostrado que uma pessoa que o Baki conhecia teve seu braço cortado. A gente não sabe quem é de fato, né? Porque se fala que é o Kaneda que teve seu braço cortado. Mas quem é Kaneda? Que cara é esse? Kaneda, a gente tem Kaneda, que é um lutador de Taekwondo que apareceu quando foi lutar com o Motoba, né? E o Baki provavelmente conhecia ele. Então fica essa dualidade pra gente saber quem é o Kaneda em si. Fato importante é que sim, o Spec, de fato, ele é aleatório, ele mata por matar, por prazer, por ser feliz. Inclusive, antes dele fugir em si, já é falado que teve um cara que chegou muito próximo ao Spec, e o Spec simplesmente pegou, estraçalhou, esbagaçou a cara do cara, assim ó, com um piscar de olhos. Por quê? Porque ele só quis. O cara é louco. Então, a motivação e qual foi o primeiro crime, a gente não sabe. Mas o fato é que ele está preso por conta dessas séries de assassinatos que ele vem fazendo desenfreadamente, loucamente. E quando ele fugiu, piorou mais ainda. Com liberdade, ele matou muito mais pessoas. Mas enfim, não paramos por aí, porque agora a gente vai falar de Sikorsky. Sikorsky é um caso complicado de tentar adivinhar o porquê que ele está preso. Porque a gente vê que a motivação dele está muito atrelada a combates, a lutar, a ser o mais forte, ser forte pra caramba, ter aquele desejo de poder. Inclusive ele se acha tão forte que poderia destruir o Yojiro. Eu acho muito engraçado. Por isso que eu digo, velho, não confia no que os personagens falam, velho, porque Sikorsky, por Sikorsky é mais poderoso que o Yojiro. E a gente acaba vendo que mais pra frente isso é mentira, né? Tem muitas coisas que são colocadas como mentira ao longo do que vai passando os capítulos, porque os personagens falam uma coisa, mas nem 100% é verdade o que eles estão falando ali. E aí a gente vê, né, que Sikorsky, ele não tem um motivo por que ele foi preso, qual crime ele cometeu, mas a gente acaba vendo que sim, Sikorsky, ele é violento pra caramba. Toda vez que ele vai lutar com alguém, toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele deixa a pessoa quase morta. Inclusive aconteceu com o Galan, né? Galan, ele foi atrás do Galan, simplesmente atacou ele e praticamente matou o cara. Ele só não morreu porque deu tempo da galera chegar lá e socorrer ele. Então,
Nessas questões de por que ele foi preso, eu creio que um dos combates que ele se meteu e um dos momentos que ele lutou com alguém, porque viu um cara forte e quis lutar, ele acabou matando essa pessoa. E no que matou, ele foi condenado à morte. E não só uma pessoa, como pode ter sido várias pessoas também. Porque não só tem os lutadores de Tóquio ali, da arena subterrânea, e lutadores da região de Uensha ali, né, que se passa da prequel de Baki em si. Tem outros lugares que tem lutadores fora. Até mesmo a gente pega assim, ó, Spec mesmo é americano, pô. O próprio Sikorsky, ele é russo, então ele pode ter cometido muitos crimes nessa ascensão de buscar aí, no caso, os oponentes dignos pra luta. Mas sim, a gente não tem o primeiro crime, o que foi que aconteceu. Até mesmo se fala e até mesmo ter teorias de que talvez ele nem fosse um criminoso. Só o fato dele começar a lutar e ficar viciado e querer se provar acabou fazendo com que ele se tornasse um criminoso. Porque até mesmo o próprio policial diz, mano, se esse cara não tivesse voltado pro crime, ele seria um medalhista olímpico, ele seria uma pessoa muito boa, famosa. Mas o cara preferiu matar do que ser uma pessoa que iria bater recordes, que seria famoso, que teria aquela glória em si da fama, né? Mas enfim, também não tenho informações sobre o que levou ao próprio Sikorsky a ser, no caso, condenado, mas a gente acaba vendo que ele pendeu pro lado mal da coisa por conta dos seus objetivos de querer ser o poderoso. E aí a gente vai para agora Doyle. Doyle é interessante. Agora a gente vai chegando nos pontos que a gente mais consegue entender nuances e até mesmo tem mais informações, que os dois últimos que eu vou falar tem muito mais informações, inclusive um tem informação concreta. Mas nesse aqui, nesse antepenúltimo, o Doyle, a gente tem a seguinte questão. O Doyle, ele não é maléfico, ele não é ruim, do mal, ele não tem esse desejo de matar por matar. E inclusive ele muda de opinião e ele se torna uma pessoa legal, velho, e até mesmo aceita a sua derrota. E aí o que acontece é que a gente vê que o Doyle, sim, ele é um dos mais novos, se não o mais novo do grupo. E ele tem muitas armas, né, coisas colocadas no seu corpo, como coisas de metal dentro do seu corpo. Inclusive até por conta disso que ele não tem seu braço mutilado pelo Yanagi, né. O fato é que Doyle é um cara bondoso, entre aspas, que quer lutar e quer sempre ter um desafio. Uma coisa importante sobre o Doyle é que tem uma hora que o Doyle vai fugir da prisão, ele só ataca aqueles que o atacam. Aqueles que não atacam, ele não ataca. Inclusive tem uns caras que ficam sentados assim, chocados, vendo o que ele fez. Mas quem não atacou ele não matou. Inclusive esse cara que ele ficou chocado, que ele deixou vivo, é o cara que ligou a máquina. Um dos caras que ligou a máquina, um dos doutores que estava lá. Que estava perto, que estava verificando ali o dia que ele ia morrer e tal. Então a gente vê que o Doyle, ele não é frio pra caramba, ele não é tão frio assim. Ele age de forma obcecada e exagerada a conseguir se provar o mais forte e até mesmo buscar essa derrota. Inclusive ele é literalmente derrotado várias. Esse eu acho que é o que mais é derrotado nessa saga. E até que chega num ponto que Katsumi consegue, depois de muita tentativa, fazer ele admitir a derrota. Porque ele ia morrer e não ia admitir. Só que aí ele consegue mudar o pensamento do cara e o cara aceita a derrota. Inclusive, ele consegue ter diálogo com os personagens. Você vê que ele não é tão ruim assim. O problema é que ele estava num mundo tão ruim, ele buscava algo tão difícil de achar, que os métodos que ele usava acabava gerando mais e mais problemas e até mesmo cometendo um crime. Então, provavelmente ele matou alguém nesse negócio de luta, inclusive até mesmo criminosos. Poderia ter sido criminoso. Pô, o cara é forte pra caramba no meio da rua ali, simplesmente pegou, atacou alguém, matou o cara porque o cara atacou ele e por conta disso ele vai levar prisão perpétua. Dependendo do lugar, como por exemplo o Japão ou outros lugares assim, se o cara cometeu um crime desse, os Estados Unidos e alguns estados têm, o cara vai preso e vai pegar a prisão perpétua ou simplesmente condenado à morte. Então existe sim aquela questão de que ele de fato fez isso, ele é condenado à morte por conta do sonho que ele quer buscar, do sonho que ele estava indo atrás. E a gente vê que ele é aficionado
pelo fato de tentar ao máximo encontrar a derrota, mas encontrar a derrota morrendo. Que a gente vê no início que ele até mesmo diz, né, que se tivesse demorado mais um pouco, ele teria morrido eletrocutado, e assim ele estaria feliz porque ele encontraria a derrota. Ele deixa claro que ele queria morrer. E isso foi mudado por Katsumi, Hetsu e Dopo, que ensinaram a ele que não precisa morrer, ele só precisa admitir a derrota. Inclusive ele tentou fugir, né? Ele tentou ir para algum lugar para fazer uma vida nova, voltar a viver normalmente, se arrependeu de tudo, e no fim das contas a gente sabe que acaba que ele vai preso de novo, né? Porque o Oliver pega ele, consegue achá-lo, mesmo ele se escondendo na caverna. Se o Yanagi não tivesse atrapalhado ele, ele tinha fugido ali, porque a Shinji Kaya preparou bonitinho para ele fugir no navio. Mas enfim, agora vamos para os que tem mais informação, porque desses outros que eu falei aí, você vê, né, que só o Speck faz sentido realmente, ele é o cara só o serial killer. O Sikorsky, ele de fato fez alguma coisa errada, mas ele tinha o objetivo de atacar a galera mesmo, a galera lutando, e a gente viu que o Doyle é mais duelo, ou até mesmo aquele que o ataca. Então a gente vê o porquê de cada um tá preso. Geralmente é relacionado a sonhos, uns relacionados à frieza, outro relacionado à loucura mental, que é no caso de Speck. Mas chegando agora em Dorian a gente sabe que era um militar, o cara era bom, o cara era um militar que lutou, se eu não me engano, na Segunda Guerra. E ele tem as coisas que ele fala da França, de toda essa coisa, só que tudo rolou isso na guerra, né? Os aliados estavam ali, tanto para tomar a França, a Inglaterra, teve guerra das ilhas, um monte de coisa. Mas o importante sobre tudo isso é que ele era um militar, ele era um soldado americano, então ele não era um cara ruim. Ele nunca foi um assassino, ele nunca fez nada de errado. E ainda vamos mais além. Porque além de ele ser um cara que era do bem, lutou pelo bem, entre aspas, né? Porque na guerra nunca não existe bem, não existe lado certo e errado, guerra é guerra, todo mundo tá errado. A gente vê que ele vai pro tempo bailinho, o tempo de Hetsu, inclusive teve o mesmo mestre que o Hetsu. E ele treinou lá, e para ele treinar lá, ele não poderia ser um assassino, né? Não podia ser um cara ruim. Treinou, ficou forte, inclusive ficou extremamente mais forte que os Kaiô que existia lá. O cara ficou tão bom, o cara era tão fera que foi o primeiro Kaiô a ser estrangeiro, né? Que era estrangeiro e os caras tiveram que dar porque o cara é bom demais, velho. O cara é muito insano. Inclusive ele fez uma caverna, ele abriu um buraco, ele simplesmente cavou e saiu do outro lado do templo, velho. Porque o cara ficou muito forte. E a partir daí as coisas começam a mudar, inclusive tem ali umas informações que aparecem em Gripperback como se fosse recomendação do próprio Dorian que Hetsu pudesse ter a possibilidade de treinar lá. Tem algumas coisas assim que a gente não sabe se é cânone mesmo. Mas o fato é que a gente vê que o Dorian ele nunca foi um cara ruim de fato. Mas alguma coisa vai mudando na cabeça dele ali. Por quê? Esse cara bom, íntegro, foi militar, lutou pelos fracos, tal, podemos dizer assim, sumiu, velho. Porque o cara que a gente conhece quando a gente vê ele lutando com um Dopo, com um Hetsu, é um cara ruim, que faz maldade, que bota pra ferrar, que pega na covardia. Dorian mudou muito pelo cara que a gente vê idealizado pelo próprio Hetsu, que conta a história que o Ryu contou pra ele. Inclusive, a gente pode teorizar aqui o que aconteceu é que quando o cara ficou forte demais, começou a dar um tédio nele, começou a dar uma agonia dele, ele não tinha o que focar, não tinha o que extravasar, e enlouqueceu feito o Yujiro. O Yujiro é literalmente louco, cheio dos problemas de paranoia dele, psicose dele, o egocentrismo dele, porque ele não consegue extravasar a raiva que ele tem, porque ele vive terra ilhada, ele tem o mesmo problema de Saitama, só que Saitama não ficou do mal, Saitama não é ruim, não nasceu com a índole ruim, já o Yujiro nasceu com a índole ruim, né? Então, você tendo essa questão de querer ser o mais forte, querer ver uma derrota, querer sair do tédio, simplesmente pode ocasionar muita coisa, e o caso de Dorian é isso, ele queria tanto chegar a um nível mais forte que acabou lutando com outras pessoas e aí acabou de fato ceifando alguma vida, levando ele a ser um condenado à morte. Inclusive o Dorian ele vai pra cima da galera com tudo, tá nem aí, velho. O cara é doideira mesmo e muito forte, mas veja que ele não ataca inocentes, só aqueles que são, no caso, lutadores que estão ali para lutar. Vale lembrar que é o mesmo esquema de Sikorsky, Doyle e o Dorian. Os três são parecidos. Apesar de que o Dorian é mais focado naquele negócio. Não, eu tenho que vencer, eu tenho que coisar.
Às vezes dá uma loucura nele e ele sai matando todo mundo. Às vezes até mesmo ele age como criança. Inclusive isso mais pra frente, quando ele admite a derrota, ou não, né? Porque até mesmo é falado pelo Hetsu, que o cérebro dele bugou de uma forma, por ele ter perdido, que apagou a mente dele, porque não queria admitir a derrota. Viagem do caramba. Então dá pra ver que o Dorian ele teve algum problema psicológico gravíssimo nesse tempo de vida dele, que acabou deixando ele assim, extremamente louco, extremamente bugado das ideias, e acabamos vendo aí que ele foi pro lado negro da força e virou um assassino de lutadores, ou podemos dizer assim. Enfim, agora vamos chegar no último aqui, que é esse aqui, pelo menos a gente tem informação correta. Todos os outros são teorias, tá? Porque a gente não sabe qual foi o primeiro crime, o que motivou, se foi uma raiva, se foi alguma coisa do passado, um trauma, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que esse aqui é a informação correta. No caso, o próprio Yanagi, a gente acaba vendo que ele é aprendiz de um cara que é um assassino. Tem um dojo lá, tá? Mas ele é um assassino. Que é esse cara? Mestre Kunimatsu, mestre do caminho do vazio. Inclusive o mestre Kunimatsu perdeu o seu braço por conta de Yanagi. Se eu não me engano foi isso. O cara botou pra lascar. E outra coisa também é que a gente sabe que mestre Kunimatsu é um dos responsáveis por tentar matar Hanayama. Sim, porque ele ajudou os caras a metralhar Hanayama até a morte. Tenta matar Hanayama de novo, que tenta envenenar Hanayama. Inclusive ele trabalhou para Grandmaster, foi contratado por Grandmaster. E o aprendiz dele, que é Ryuko Yanagi, momentos antes, bem antes, na saga lá, prequel, né, que conta a história de Momon Katsuragi e seu amigo aí, ou barra pai, Taizan Matsumoto, que é o pai de Kozue. A gente vê Ryuko Yanagi e vê como que tava rolando ali. A gente descobre que de fato ele é um assassino de aluguel. Ele é um cara que é pago para assassinar pessoas. Tem um momento mesmo que a gente tem na Light Novel que a gente vê que ele invade lá e faz um buraquinho assim, feito aqueles caras que é espião, né? Faz um buraquinho, entra lá e invade e ataca ali um pessoal que tava, não sei o que tava fazendo, tava devendo alguma coisa. Não sei que mandaram ele atacar, ele foi lá e atacou, velho. Botou pra chorar, enfiou até estaca de madeira na galera, das mulheres, matou todo mundo. O bicho é doido, velho. E sim, ele é um assassino super treinado. E o que levou ele à prisão é porque uma pessoa foi caçá-lo. E essa pessoa que caçou foi Momon Katsuragi. Porque durante um combate vamos dizer como se fosse uma Korakuen, mas é o parque de diversões lá, que tem ali lutas extremamente livres, pode usar arma, pode fazer trapaça, covardia, o que for. O bagulho é doido mesmo. Simplesmente Taizan acabou morrendo. E como o Taizan morreu, o Momon Katsuragi ficou extremamente furioso com isso e procurou de todas as formas para saber quem era o cara responsável pela morte do pai da Kozue, a namorada lá no futuro de Baki. Simplesmente o que acontece aqui é Yanagi, e quem bota Yanagi na cadeia é Momon, que Momon luta com ele até a morte e acaba paralisando ele, deixando ele bem debilitado, onde ele vai para a cadeia e ele finalmente fica preso. Esse é o que a gente tem realmente, a explicação de como ele foi para lá. Ele era assassino de aluguel, por isso que ele é um condenado à morte. E inclusive foi pego pelo Momon Katsuragi. Ficou grande pra caramba esse vídeo, teorizei muito, dei explicações do que podia ser. Claro, esses 4 outros caras, como o Speck, Dorian e o Sikorsky, a gente não tem informação do porquê eles estão presos, qual foi o crime. O único que a gente tem essa informação é Ryuko Yanagi, porque a gente tem um mangá específico onde ele é um dos principais antagonistas. Claro, ele não é o boss final, mas ele é um dos principais antagonistas ali que faz parte da história e foi até mesmo preso pelo protagonista Ryumeshu. Espero ter respondido toda a sua dúvida aí, Texugo. E se você curtiu esse vídeo e quer mais coisas aqui e curiosidades, saber um pouco mais sobre Baki, pede aí, bota lá hashtag quem responde que eu vou estar respondendo você. Até mesmo se não botar, eu vou estar olhando, que eu sempre estou olhando nos comentários de vez em quando. E se houver ali alguma pergunta que eu possa responder, eu vou estar respondendo aqui, tá certo? Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!